Olá, eu sou o Dr. Michel Mandelmann. Vamos falar a respeito de um tema que envolve a qualidade de vida das mulheres, uma doença que aflige hoje uma grande população mundial, a endometriose. E o que é endometriose? Esse, digamos assim, palavrão. É a presença do tecido interno do útero, chamado de endométrio, fora do seu local original, fora do seu local habitual. Onde ele se aloja, onde se localiza? Existem três tecidos que envolvem o útero. O perimétrio, que é a membrana, a capa que recobre o útero, o miométrio, que é o músculo do útero, e o endométrio, que é a região interna do útero. Então ele está na região interna do útero. Endometriose é a presença desse tecido interno do útero fora da cavidade interna, fora do seu local habitual. Quando ele começa a invadir, quando nós falamos invadir, muitas pessoas pensam que é câncer. Não, é uma doença benigna, que atinge uma boa parte da população feminina. Quando ele começa a invadir o miométrio, nós estamos ainda dentro do útero. Só para dar uma ideia para vocês de nomenclatura, isso se chama adenomiose ou endometriose interna. Quando o endométrio invade regiões fora do útero, é endometriose externa ou endometriose propriamente dita. A endometriose tem a ver com muita produção do hormônio estrógeno. A mulher produz dois hormônios femininos. Um se chama estrógeno e progesterona. Em relação à adenomiose, endometriose interna, quando atinge o músculo do útero, pode liberar muita substância chamada prostaglandina, que faz com que o útero contraia muito e a paciente sangre bastante. Já envolvendo, em relação ao que eu falei agora, o aspecto histórico da endometriose. Antigamente, as mulheres praticamente não menstruavam, desde o início do século passado. Elas tinham um filho atrás do outro. O que acontece hoje em dia? Com os mesmos direitos que o homem tem, e graças a Deus as mulheres conseguiram, hoje elas são diretoras, são gerentes, são presidentes de empresa. O que acontece? Elas estão adiando a maternidade e menstruando cada vez mais. Então a endometriose é muito frequente hoje em dia nessas mulheres que menstruam cada vez mais. Muito bem. A endometriose invadindo outras regiões, outras áreas, fora do útero, um dos locais mais frequentes que a endometriose pode invadir são os ovários. A gente sabe que nos ovários são produzidos hormônios femininos, que são responsáveis pela menstruação e pela ovulação. Como eu falei, o estrógeno e a progesterona. O estrógeno faz a mulher menstruar e a progesterona é responsável pela ovulação. E para a mulher engravidar, ela precisa ovular. Se o foco do endométrio está atingindo o ovário, começa a alterar a função ovariana. Então ela começa a ter maior dificuldade de ovular. Então a endometriose, nós sabemos que é uma das principais causas de infertilidade. Além disso, o foco do endométrio, ele pode atingir as tubas. Antigamente era a trompa, você vai em congressos, mudou-se para a tuba. Nós sabemos que na tuba uterina, nas duas tubas, onde se encontra a célula reprodutora masculina, espermatozoide, com a célula reprodutora feminina, que é o óvulo. Se tiver um foco de endométrio, um obstáculo impedindo isso, a mulher não vai conseguir engravidar, não vai ter um encontro do espermatozoide com o óvulo para gerar uma nova vida. Mais um motivo para ser infertilidade. Então, quando se fala infertilidade, quando o casal vai procurar um médico para saber por que não está conseguindo engravidar, ele tem que perguntar para a paciente se ela tem ou já teve endometriose. O que mais? Pode atingir uma região chamada de fundo de saco de Douglas, que é uma região que fica atrás do colo do útero. No momento que a mulher vai ter relação sexual, ela sente muita dor. Um sinal, um termo conhecido como dispaureunia, dor à relação sexual. Pode atingir a bexiga. Então ela começa a ter sintomas de infecção de urina. Tem muita dor quando vai urinar, vai muitas vezes ao banheiro, urina de pouquinho em pouquinho, acorda muito à noite para fazer xixi. Pode atingir órgãos profundos. Um dos órgãos profundos que atinge com uma certa frequência é o intestino. E ela começa a ter muita dor quando vai evacuar, pode ter sangramento quando vai evacuar. Então, o sintoma da endometriose está relacionado ao local que o endométrio atinge. Muito bem,
Qual é o diagnóstico? Na verdade, aquilo que eu falo, a endometriose, de uma forma clássica, ela é conhecida como a doença do DDI. Não tem nada a ver, a gente brinca de descagem direta internacional. É a doença da dismenorreia, muita dor quando vai menstruar, dispareunia, dor à relação sexual e infertilidade. É muito raro uma paciente chegar com todos esses sintomas num consultório. E normalmente, antigamente, a gente pegava mulheres da terceira até a quarta década. Hoje em dia, mulheres mais jovens, porque as mulheres mais jovens estão trabalhando cada vez mais, estão adiando a sua maternidade também. Muito bem. Aquela paciente que chega ao consultório relatando, por exemplo, doutor, eu estou tentando engravidar há mais de um ano, estou com muita dor à relação sexual e uma dor terrível quando vou menstruar. Primeira hipótese, endometriose. Aí o médico vai examiná-la, ele pode constatar alguma massa palpável na região do ovário e procede-se a alguns exames, por exemplo, um ultrassom. Verifica-se que existe uma suspeita de massa em relação a um dos ovários que pode sugerir um endometrioma, que é a presença do endométrio na região do ovário. Se deixar um pouco de dúvidas, dependendo de como tiver a sintomatologia da paciente, a imagem ultrassom, se procede a exames de imagens um pouco mais detalhados. Seria a ressonância magnética, que é o exame que chega mais próximo daquilo que é real. Hoje em dia, nós pedimos um exame laboratorial chamado CA-125, que é um marcador que, na verdade, ele não é específico para a endometriose. Se aquilo que a paciente está tendo está aumentando, esse marcador ele vai aumentando. Então nós temos que fazer ele de sequência. Se aquilo que a paciente tem está regredindo, ele vai diminuindo. Ele aumenta em algumas alterações, como eu falei, na endometriose, em alguns cistos de ovário, em alguns tumores malignos de ovário e no mioma, que é um tumor benigno do útero. Muito bem. Existe uma situação chamada síndrome de Sampson, que tem a ver com mioma e endometriose. Por quê? Nós falamos que a endometriose tem a ver com muita produção do hormônio estrógeno. E o mioma também tem a ver com muita produção do hormônio estrógeno. Então você pode ter na mesma paciente mioma e endometriose. Muito bem. Então, constatado que ela tem quadro clínico de endometriose, foi feito o exame nela, o exame de toque, foi feito exames laboratoriais, esse CA-125, procedeu-se a exames de ultrassom transvaginal, ressonância magnética. Se ela tem muita dor, ela tem focos de endometriose, o próximo passo, dependendo do caso, cada caso é um caso, o médico tem que avaliar isso, realizar um procedimento nela chamado de videolaparoscopia, que provavelmente algumas telespectadoras, algumas mulheres que estão nos vendo agora, já, entre aspas, sofreram esse procedimento. É um procedimento minimamente invasivo, que se fazem 3 cortes, um corte mínimo embaixo da barriga, de 1 centímetro, 2 cortes laterais, no mínimo, um do lado direito, ou do lado esquerdo, de 1 centímetro também, e embaixo do umbigo se coloca uma câmera de televisão, sendo que essa câmera é ligada ao monitor, por isso chama videolaparoscopia. Todo esse procedimento nós observamos através do monitor, e esses 2 orifícios que estão nas laterais aqui na barriga é para introduzir os instrumentais cirúrgicos para que cheguemos até o foco da suspeita de endometriose e fazemos a punção daquela área. Se sair um líquido achocolatado, o chamado cisto chocolate, é endometriose. Quer dizer, a laparoscopia, o procedimento, ele é patognomônico, ou seja, característico da diagnóstico definitivo da endometriose. O resto tudo é suspeita. Então ele pode ser tanto diagnóstico quanto tratamento. Muito bem. O tratamento da endometriose envolve qual o objetivo da paciente. Em alguns casos, se ela quiser aliviar a dor, a gente entra com anti-inflamatório não hormonal, que nesse caso vai aliviar a dor e em alguns casos diminui bastante o sangramento. Se ela não quiser, no caso, engravidar, nós podemos entrar com anticoncepcionais, que os anticoncepcionais também, eles vão regularizar o ciclo dela. Uma outra função do anticoncepcional é regularizar o ciclo. Se ela tem um foco de endométrio, no caso, e sabemos que em alguns casos a endometriose tem como complicação causar aderência, isso pode dificultar ela querer engravidar.
dependendo do foco da endometriose, nós temos que fazer a videolaparoscopia, em alguns casos, pedir auxílio por um cirurgião geral, porque o foco da endometriose pode estar aonde? No intestino. E nesse caso, quem entra com um ginecologista para ajudar no procedimento seria um cirurgião geral. Tá? Como falamos também, em alguns casos a endometriose pode causar infertilidade. Em alguns casos é necessário encaminhá-la para um médico especialista em reprodução humana para ver se ele entra com o método de reprodução assistida. Porque pode ser que em alguns casos, se tiver muita aderência, digamos assim, entre aspas, muita cola na região da barriga, ela pode ter dificuldade de engravidar. Então, cada caso é um caso. O melhor tratamento da endometriose depende do objetivo que ela vai ter para melhorar a sua qualidade de vida. Muito obrigado, até um próximo tema.